Você reza, reza muito, pede com fervor, suplica por aquela graça especial, por aquele milagre que parece impossível, e nada acontece? Sente que suas orações batem no teto e voltam vazias? Já se perguntou se talvez, sem perceber, você esteja rezando errado? E se eu te dissesse que São José Maria Escrivá, um homem de fé robusta e milagres em sua própria vida e obra, nos desafia a abandonar certas formas de oração ineficazes e nos ensina o caminho para uma prece que verdadeiramente alcança o coração de Deus? A ponto de vermos milagres acontecerem, prepare-se, porque o que ele revela pode ser a chave que faltava para destravar o poder da sua oração. Sejam muito bem-vindos a este espaço de fé e transformação. A promessa de Jesus é clara: pedi e recebereis. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. E também, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Diante de promessas tão grandiosas, por que tantas vezes nossas orações parecem não ter resposta? Por que os milagres parecem tão distantes da nossa realidade? São José Maria Escrivá, com sua profunda vida interior e sua experiência pastoral, não hesitaria em nos confrontar. Talvez o problema não esteja em Deus, que é sempre fiel às suas promessas, mas em nós, na forma como nos aproximamos dele em oração. O desafio de São José Maria é um chamado radical à conversão da nossa mentalidade e prática de oração. Ele nos convida a parar de rezar errado. Mas o que seria rezar errado? Não se trata necessariamente de errar as palavras de uma fórmula, mas de ter atitudes e disposições interiores que tornam nossa oração fraca, ineficaz e até mesmo desagradável a Deus. A primeira forma de rezar errado, que São José Maria denunciaria com veemência, é a oração sem fé, ou com uma fé vacilante e superficial. Quantas vezes pedimos algo a Deus, mas no fundo do coração, duvidamos que Ele possa ou queira nos atender? Rezamos por rezar, mais como um costume ou um último recurso do que com a confiança absoluta de um filho que se dirige a um Pai todo-poderoso e amoroso. São Tiago nos adverte: peça com fé sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. São José Maria nos ensinaria que a fé audaciosa, a fé que se lança nos braços de Deus sem garantias humanas, é a primeira condição para vermos milagres. A fé que não se escandaliza com o silêncio aparente de Deus, mas que persevera, confiando contra toda esperança. Outra maneira de rezar errado é a oração egoísta, centrada apenas em nossos próprios interesses e caprichos, sem buscar a vontade de Deus. Pedimos saúde, sucesso, prosperidade, a solução dos nossos problemas. E tudo isso é legítimo. Mas se a nossa oração se limita a isso, se não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se não estamos dispostos a aceitar a sua vontade, mesmo que ela seja diferente da nossa oração se torna um monólogo interesseiro. São José Maria nos ensinaria que a oração verdadeiramente poderosa é aquela que se conforma com a vontade divina, aquela que diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. É quando nos alinhamos com os planos de Deus que os verdadeiros milagres, muitas vezes milagres de conversão, de transformação interior, que são os maiores, começam a acontecer. Rezar errado também é rezar sem perseverança, desistindo na primeira dificuldade ou na primeira aparente não resposta. Quantas vezes começamos uma novena com fervor e a abandonamos no terceiro dia? Quantas vezes pedimos algo insistentemente por um tempo e, por não vermos resultados imediatos, concluímos que Deus não nos ouviu e paramos de rezar? São José Maria, seguindo o exemplo de Cristo que nos exortou a orar sempre sem jamais esmorecer, nos ensinaria a virtude da santa teimosia na oração. Perseverar na prece, mesmo na aridez, mesmo na escuridão, mesmo quando tudo parece perdido, é uma prova de fé e de amor que move o coração de Deus. Os grandes santos foram todos almas de oração perseverante,
O milagre muitas vezes está escondido atrás da última porta que a nossa impaciência nos impede de bater. Uma forma muito comum de rezar errado, e que São Josemaria combateria, é a oração que não é acompanhada de uma vida de esforço e de luta pela santidade. Pedimos a Deus que nos livre de um vício, mas não fazemos nenhum esforço concreto para evitá-lo. Pedimos a graça da paciência, mas não nos mortificamos nas pequenas contrariedades. Pedimos um milagre financeiro, mas somos desleixados no nosso trabalho ou gastamos de forma imprudente. A oração não é uma varinha de condão que nos isenta da nossa responsabilidade pessoal. Deus quer a nossa cooperação. São Josemaria insistia na necessidade de unir a oração à ação, a contemplação à luta ascética. A Deus rogando e com o maço dando. Diz o ditado popular que ele certamente aprovaria em seu sentido espiritual. Uma oração que espera tudo de Deus sem que estejamos dispostos a fazer a nossa parte é uma oração presunçosa e ineficaz. E o que dizer da oração feita com o coração cheio de ressentimento, de falta de perdão, de amargura? Jesus nos ensina claramente: quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Um coração que não perdoa é um coração fechado à graça de Deus. Como podemos esperar que Deus nos conceda milagres de amor e misericórdia, se nós mesmos somos incapazes de perdoar nossos irmãos? São Josemaria, que tanto pregou sobre a caridade e o perdão, nos desafiaria a limpar nosso coração de todo rancor, antes de nos apresentarmos diante de Deus em oração. Então, qual é o segredo para parar de rezar errado e começar a ver milagres acontecerem? São Josemaria nos aponta um caminho que é uma transformação de vida e de coração. Envolve, antes de tudo, cultivar uma fé inabalável e audaciosa, acreditando com todo o ser no poder e no amor de Deus. É pedir com a confiança de um filho que sabe que será atendido da melhor forma possível, mesmo que não seja como esperamos, rezando com a certeza de que, para Deus, nada é impossível. Paralelamente, é crucial a busca primordial da vontade de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, devemos suplicar para conhecer e amar a vontade divina, submetendo nossos desejos aos seus planos. A oração mais poderosa, afinal, é aquela que ecoa as palavras: Senhor, que eu queira o que tu queres, como tu queres e quando tu queres. A essa fé e a essa submissão une-se a perseverança heróica. Não podemos desistir nunca. É preciso rezar com insistência, com paciência, com esperança, mesmo no silêncio aparente de Deus, lembrando sempre da viúva importuna e do amigo inoportuno das parábolas de Jesus. E essa oração perseverante deve ser sustentada por uma vida coerente e uma constante luta ascética. É fundamental unir a oração ao esforço pessoal por viver uma vida santa, combatendo os próprios defeitos, praticando as virtudes, cumprindo os deveres de Estado com perfeição. A oração deve ser o motor da nossa transformação diária. Para que essa oração seja verdadeiramente eficaz, nosso coração precisa estar purificado. É necessário buscar um coração purificado e perdoador através da confissão frequente e do esforço contínuo por viver a caridade, especialmente o perdão das ofensas. Um coração limpo é um canal aberto para a graça divina. E coroando todas essas disposições, deve haver uma humildade profunda. Precisamos reconhecer nossa pequenez e nossa total dependência de Deus, não exigindo milagres como se fossem um direito, mas suplicando-os com a humildade de quem sabe que não merece nada, mas confia tudo à infinita misericórdia divina. Quando rezamos assim, com estas disposições, nossa oração se torna poderosa. E os milagres? Eles acontecem. Talvez não sempre o milagre físico espetacular que nossa imaginação anseia, mas acontecem os milagres da graça. A conversão de um coração endurecido à força para suportar uma provação com alegria, a paz em meio à tribulação, a reconciliação de uma família, o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Estes são os maiores milagres, os que verdadeiramente transformam nossa vida e nos preparam para a eternidade. E sim,
Deus também realiza milagres extraordinários, curas físicas, soluções humanamente impossíveis, quando isso está nos seus desígnios de amor e para a sua glória. Mas a chave não está em uma técnica de oração, mas na santidade de vida daquele que reza, na sua união íntima com Deus. O desafio de São Josemaria é um convite a sairmos de uma oração medíocre, rotineira, talvez supersticiosa, para entrarmos numa relação viva, pessoal e transformadora com Deus. É um chamado a levarmos a sério as promessas de Cristo sobre o poder da oração feita com fé. Então, reflita sinceramente. Sua oração tem sido um diálogo de fé, amor e perseverança? Ou tem caído em alguma dessas formas erradas que a tornam ineficaz? Você está disposto a aceitar o desafio de São Josemaria, a purificar sua oração, a alinhar sua vida com suas preces e a se abrir verdadeiramente à ação poderosa de Deus? Deixe seu comentário abaixo. Qual é a sua maior dificuldade na oração? Você já experimentou o poder de uma oração feita com fé e perseverança? Sua partilha pode inspirar muitos. Se este desafio de São Josemaria mexeu com você e te deu uma nova perspectiva sobre o poder da sua oração, dê o seu like e inscreva-se no canal para continuarmos descobrindo juntos os segredos da vida espiritual e compartilhe este vídeo. Muitas pessoas precisam aprender a rezar de uma forma que verdadeiramente alcance o coração de Deus e mova montanhas. Lembre-se, Deus está ansioso por derramar suas graças e realizar milagres em sua vida. Mas Ele espera de nós uma oração feita com fé, com amor, com perseverança e com um coração totalmente entregue a Ele. Que São Josemaria Escrivá nos ajude a rezar assim, para que vejamos, de fato, milagres acontecerem